Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre mascaramento sonoro na mixagem musical. Para isso eu vou utilizar esse plugin da Isotope, o Visual Mixer. Ele está insertado no master do Reaper. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu estou utilizando esse plugin porque didaticamente vai ser mais fácil vocês entenderem tudo que eu quero explicar aqui para vocês. Por quê? Percebam que esse plugin ele tem esse quadrado aqui, que pode ser entendido também como um cubo, que representa exatamente a área na qual a gente posiciona os sons na mixagem de uma música. A gente tem essa limitação aqui, que seria o seguinte: na vertical a gente tem a questão do volume. Quanto mais volume, mais destaque você dá para um determinado som na mixagem de uma música, beleza? Quanto menos volume, menos destaque você dá. A gente tem na horizontal a imagem estereofônica. Então, entenda aqui ó, o L e o R, que está bem pequenininho, mas dá para visualizar, ó, como sendo o nosso ouvido do lado esquerdo e o nosso ouvido do lado direito. E a gente tem a terceira dimensão, que seria a profundidade, que seria ali distanciar ou aproximar o som do ouvinte. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através do ajuste de volume, mas também através da aplicação de efeitos, como por exemplo o reverb. Então, pensando na mixagem tendo essas três dimensões, você pode pensar assim: eu vou posicionar o bumbo aqui, a caixa da bateria aqui, mais para o lado direito a guitarra, aqui o violão, vai montando ali como se fosse um quebra-cabeça, posiciona os sons de uma maneira, entre aspas, coerente, tá tudo lindo, maravilhoso, a sua música está soando super harmoniosa e perfeita. Só que aí entra a questão do mascaramento sonoro, que é o que eu quero explicar aqui para vocês, que é o seguinte: os sons graves, eles ocupam mais espaço que os sons mais agudos. E os sons graves, normalmente, a gente posiciona eles no meio. Então, se a gente tem uma questão que grave ocupa volume, espaço dentro desse campo de posicionamento dos sons da mixagem estereofônica, e eu também tenho essa questão de não direcioná-los para os lados, eu tenho um problema de mascaramento do som, que seria o seguinte: eu vou pegar aqui ó, o bumbo, vou trazer ele para cá, ó, o baixo, trazer para cá, e o surdo, que eu também tenho um surdo aqui ó, de percussão. Beleza. Se eu não posso posicionar assim, ó, fazer isso daqui, porque senão a mixagem fica desbalanceada, eu tenho que mantê-los todos no centro, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Esse som aqui, que é o surdo, estando ele com mais volume, ele está se sobrepondo, mascarando o som do baixo, que está aqui, e o som do bumbo, que vem logo abaixo. E aí, como é que a gente resolve essa questão? Com equalização. E a equalização, nesse processo de mascaramento sonoro, ela vai funcionar da seguinte maneira. O que eu vou falar aqui pode soar meio estranho, mas é o seguinte: eu vou prejudicar você para poder beneficiar você. Ou seja, eu tenho que escolher, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou trazendo, eu tenho que escolher entre esses três sons, qual deles eu quero que soe com mais punch no grave, que tenha mais corpo. Nesse caso, eu deixaria o surdo. Então, eu vou insertar um equalizador aqui no baixo e um outro no bumbo da bateria. Vou tirar um pouquinho do grave do bumbo, e aí eu quero priorizar o bumbo em relação ao baixo. E o baixo eu vou deixar mais agudinho. Vou tirar mais grave ainda do baixo para ele ficar mais destacado no agudo. Ou poderia ser ao contrário também. O baixo está mais encorpado e o bumbo está só com aquele kickzinho que é muito comum em determinados gêneros musicais. Eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente finalizar essa aula, o seguinte, ó. Eu tenho aqui o bumbo. Percebam só o som desse bumbo aqui, ó. Deixa eu trazer o volume aqui para zero. Como ele já está naturalmente mais agudo, ó. Só que ele veio assim porque nós temos aqui esse surdo, ó. E aí, percebam que o surdo, nesse caso, ele está com menos volume. O bumbo está muito destacado. Então, já vem aqui no bumbo, ó, e já abaixa um pouquinho, ó.
E aí eu tenho o baixo também, ó. Vamos ouvir o baixo. O baixo naturalmente também é mais agudo. No caso, a escolha do instrumento. Aí eu pego o baixo aqui, ó. Então entenderam que para a gente mixar uma música, a gente tem essas questões. Eu tenho ali o volume, que vai ter uma limitação lógica, né? Se aumentar demais, distorce. E também, se algum som estiver muito baixo, a gente não vai ouvir. Eu tenho a imagem estereofônica, o PAN, só que aí o PAN se limita a sons mais agudos, né? Ou sons que não têm tanta relevância. E eu tenho a profundidade, que é a aplicação de efeitos, e também o volume também dá essa sensação de profundidade, né? Mais volume traz o som mais próximo do ouvinte, e aí eu estou aplicando os efeitos. Só que, pensando no grave, a gente tem um mascaramento sonoro, e a gente resolve o mascaramento utilizando equalização ou na produção, na escolha dos instrumentos ou dos periféricos que vão equalizar durante o processo de gravação. Tendo em mente isso, você começa a raciocinar o seguinte: se eu quero que a minha música soe de maneira harmoniosa, os sons soem todos eles de maneira harmoniosa, eu sei que algum som vai se prejudicar para beneficiar um outro som. Só que quando todo mundo está soando junto, eles soam sem que a gente perceba que aquele som você acabou prejudicando. Você tem um violão super encorpado, bonitão, com aquele grave bonito, mas aí soma ele aqui com baixo, com bumbo, com o surdo da percussão. Naturalmente o violão vai perder grave para poder abrir espaço para esses outros sons. Então, a ideia que eu queria trazer aqui para vocês era exatamente essa. Pensem na mixagem como esse cubo, esse quadrado aqui, com essas limitações, digamos, físicas, e entenda o mascaramento sonoro como uma atuação de equalização, limpando regiões de frequência para destacar sons em relação a outros sons. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham gostado, se quiserem, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Se vocês quiserem se aprofundar ainda mais nesse conhecimento de mixagem, eu tenho alguns cursos nessa área de produção musical, inclusive um curso sobre mixagem musical. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo para que vocês possam conhecê-lo. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que na medida do possível vou respondendo a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!